Olá, eu vou mostrar o processo de publicação de um site que esteja no nosso ambiente de desenvolvimento para a hospedagem real, né, para a produção. Então, o primeiro passo, eu vou acessar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento, o painel administrativo. Vou fazer o login. Vou acessar o plugin All-in-One. E na aba exportar, eu vou criar um backup dessa última versão que eu tenho aqui. Selecionar a parte de arquivo e aguardar o processo, tá? Em paralelo, eu preciso de alguns arquivos. O primeiro deles é a versão mais atual do WordPress, que eu acesso aqui no site. Clico em baixar o WordPress e salvo o download. A segunda questão que eu preciso fazer é baixar a versão 6.77 do plugin All-in-One, porque essa é a única versão, a última versão gratuita, que a gente consegue restaurar um backup, tá? Então, aqui na tarefa do projeto, eu vou procurar pelo CriaFrio, que é o que a gente está usando de exemplo. Acesso tarefas. Em publicar, a gente tem aqui a última, aliás, a versão que eu preciso. Salvo ela também. Então aqui eu aguardo agora o backup e já tenho os dois arquivos que eu vou precisar para fazer a publicação. Lembrando que para esse processo, além desses arquivos, eu vou precisar dos dados de acesso do FTP e também um banco de dados já criado lá na hospedagem do cliente. Então aqui o meu backup já finalizou. Vou clicar aqui em baixar o arquivo. E os meus downloads também já finalizaram, que é a versão do WordPress mais atual, o plugin All-in-One 6.7, e vou aguardar o download finalizar do backup. Em paralelo, eu vou extrair a versão do WordPress mais atual e vou extrair também o plugin. E aí eu vou acessar aqui o FileZilla, né, meu FTP, e vou fazer o upload do WordPress mais atual. E na sequência, vou subir também o plugin e o backup. O backup eu vou subir a princípio aqui na... Bom, a gente finalizou aqui ó, o download. Eu já vou deixar subindo aqui também na pasta principal, tá? E na sequência, quando a pasta dos plugins já tiver sido criada aqui, vou subir também o plugin. Bom, o upload ainda não finalizou, mas a pasta de plugins já está criada, então eu também vou deixar subindo já o meu plugin aqui, a versão 6.7, e agora aguardar todos esses uploads para a gente dar andamento. Então aqui no FTP já fez o upload de todos os arquivos do WordPress, o backup que eu subi aqui no domínio principal e também do plugin, tá? E aí, ao tentar acessar o domínio que eu estou instalando, ele já vai me direcionar para essa tela de instalação de um WordPress em branco primeiro. Vou dar andamento aqui. Nessa área ele pede os dados do
banco de dados que eu já tenho aqui anotado. Vou dando andamento aqui em instalação. O nome de usuário a gente sempre usa como padrão o principal, né, como agência Weber, tudo junto. A senha é sempre essa senha padrão, que é web com W maiúsculo 102030 exclamação. E o e-mail sempre vai ser o webmaster@agenciaweber.com.br. É importante também marcar essa área aqui de evitar os mecanismos de busca, porque como a gente ainda está fazendo a instalação, não é interessante deixar que o Google já faça essa indexação desse site, tá? Clico em instalar o WordPress. Então aqui foi finalizado. Quando eu clico em acessar, ele vai me direcionar aqui para o painel administrativo. Se eu tentar acessar, ele vai estar com uma instalação em branco do WordPress. E agora a gente vai começar a fazer o processo de publicação do site efetivamente. Acessando aqui a área de plugins, eu vou ativar aquele plugin que a gente fez o upload, do All Migration. E aqui no FTP, eu vou acessar WP Contents. Tá vendo que foi criada uma pasta aqui do backup? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar aquele backup que a gente fez para dentro dessa pasta criada aqui. Por quê? Quando eu acessar aqui a área do All-in-One Backups, tá vendo que o backup que eu criei já está aqui? Então é só eu clicar aqui em restaurar. Ele vai fazer algumas checagens aqui, dou um continuar. E agora eu aguardo a restauração desse backup. Ele vai instalar a versão que eu tinha lá no dev.agenciaweber. Então aqui a gente vê que ele já finalizou. Posso fechar aqui a tela. E aí, voltando lá no navegador, se eu atualizar, eu vejo que ele já está com a versão aqui do ambiente de desenvolvimento toda instalada. Quando eu tentar fazer qualquer ação aqui, ele vai me pedir para logar de novo, tá? Porque ele restaurou o acesso. Então é só eu acessar aqui novamente, painel administrativo. E aqui ele já vai estar todo atualizado. Nessa etapa, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? Primeiro, eu venho aqui em aparência e excluo todos os temas que eu tenho que eu não estou utilizando, só para a gente limpar mesmo o WordPress. Então, excluí, mantive apenas o que eu estou utilizando. Na sequência, eu vou acessar painel, atualizações, para deixar todos os plugins, tema, tudo que eu tiver para atualizar. Tá? Então, aqui o que ele está me apontando são os plugins e o tema. Vou clicar em atualizar temas. Aguardo o processo de atualização, às vezes pode demorar um pouquinho. Atualizou. Agora eu vou acessar aqui a parte de plugins. Vou aproveitar para excluir os plugins que são por padrão, que a gente não vai usar, que é esse Akismet e o Hello Dolly. Na sequência eu vou atualizar aqui os outros plugins.
aqui vou dar uma atualizada para ver se ficou alguma coisa. Tá tudo certinho. E vou dar uma olhada aqui como ficou no navegador. Também tá tudo certinho. Perfeito. Agora a gente vai dar andamento às configurações aqui do WordPress. Primeira coisa que eu gosto de já deixar rodando, tem alguns arquivos aqui que a gente precisa excluir, que é o readme, essence, wp config-sample, e acessando a pasta de admin, eu vou excluir também o install. E aí agora vem a parte de permissões. O wp-config, se eu acessar aqui permissões do arquivo, ele sempre tem que ficar com a permissão 600. No demais, todos os outros arquivos, né, com exceção do config, eu venho aqui em permissões do arquivo, coloco a permissão 644, incluir subpastas e aplicar somente a arquivos. Por quê? As pastas eu vou fazer o mesmo processo, vou selecionar essa opção e vou colocar o número 755, tá? Então 755 para todas as pastas e 644 para todos os arquivos. Dou um OK e espero ele aplicar. Quando ele finalizar, eu vou fazer a versão 755 das pastas para ficar com as permissões corretas de segurança. Bom, agora que todas as minhas permissões já estão corretas, eu vou acessar a área de configurações geral. Venho em leitura e vou desativar, porque agora a gente já tem um site ok para indexar pelo Google. Vou salvar. E na sequência eu venho aqui em links permanentes e deixo sempre como nome do post. Salvar alterações. Agora eu venho aqui no plugin de SEO, geral, ferramentas para o webmaster. Não, desculpa, eu venho em SEO, ferramentas, editor de arquivo e vou criar um arquivo robots. Vou acessar a área de publicação de cada projeto, né? Esse aqui é o do Criafrio. Vou copiar essa parte do robots. Vou colar aqui. Então, aqui eu não preciso, né, dessa declaração. E eu vejo se já tem algum que já estava aqui quando eu criei. Então, por exemplo, da admin eu posso tirar. Ele já estava aqui. O feed a gente tem ele 2 vezes, então também já posso tirar. E o resto está tudo ok. Vou salvar. Perfeito. Agora aqui a mesma coisa com o htaccess. Vou pegar todos esses arquivos aqui. Vou colar aqui embaixo e vou revisar que a gente já tinha aqui no anterior. São esses aqui. Basicamente, na verdade, são esses aqui que eu vou deixar, tá? Clique em salvar também. Então já tenho aqui a primeira etapa. Vou acessar a área de plugins.
e vou ativar os plugins que estavam aqui que ainda não tinham sido ativos. Então, o Authenticator, ativo, acesso usuários, todos os usuários. Vou pegar o usuário principal, que é o centro da agência Weber, clico em editar. Configurações do Google Authenticator, vou ativar. Vou pedir para mostrar. O que eu costumo fazer? Eu copio esse código, clico com o botão direito, salvar imagem, coloco o código aqui, salvo. E aí no meu celular eu já escaneio esse código para eu já ter aqui comigo. E depois clico em atualizar perfil. Aí aquela imagem a gente sempre tem que deixar ela salva junto com as senhas do usuário, porque se uma nova pessoa precisar acessar, ela vai precisar do código para acessar, tá? Volto aqui para o plugins, ativo, ativar. E aqui eu já vou selecionar todos e ativar. O WhatsApp a gente verifica primeiro com o cliente se ele vai querer o chat do WhatsApp. Eu vou verificar, mas no restante eu posso clicar em todos e ativar e aplicar. Aqui ele deu um erro por conta da versão do PHP, então eu vou voltar. E vou deixar por enquanto o server também desativado, só por enquanto eu resolvo a questão do PHP. Então aqui ó, a gente está vendo que está tendo um problema na versão do PHP. Eu vou pausar, vou atualizar a versão do PHP e a gente já volta. Bom, então agora com todos os plugins já ativos, você vai ver que vai aparecer várias opções aqui, mas a próxima etapa a gente vai configurar o link do painel administrativo. Por padrão, a gente sempre deixa como painel -login. Então, para acessar o painel administrativo de agora em diante, vai ser o link do site / painel -login. Só clicar em salvar. Perfeito. Agora eu vou aproveitar e já vou criar a minha conta do Magify, que é o plugin que faz a compressão dos arquivos de imagem, para elas ficarem mais leves. Aqui eu vou preencher o meu e-mail do cliente que eu tenho acesso, tá? Vou clicar em escrever. Perfeito. Agora eu vou acessar aqui o e-mail e ele vai me passar a API para ativar o plugin. Agora a gente vem em configurações. No Magify, basta deixar as configurações que ele vem setado já. Vou clicar em Save. Depois o que ele vai fazer agora? Ele vai buscar todas as imagens que eu já tenho aqui no site e vai começar a comprimir elas para elas ficarem mais leves. Enquanto ele faz esse processo, que às vezes pode demorar um pouco, eu vou clicar aqui em uma nova aba, do NitroPack. Para configurar o NitroPack, eu tenho que acessar o site deles oficial.
Get Start. Seleciono o plano Free. E aqui eu vou criar a minha conta. O e-mail também tem que ser o mesmo, tá? Ao finalizar, ele vai me aparecer essa mensagem de verificar e-mail. Eu já vou aproveitar e clicar para verificar. Vou acessar aqui. Então já verificou. E agora eu vou clicar só em conectar. Como você já está logado, porque criou a conta agora, ele já vai identificar e fazer aqui a configuração inicial. Aqui na parte de configurações, também por padrão, posso deixar sempre essa opção. Deixo também sempre configurado o HTML. E essa primeira opção. Ele vai fazer uma estimativa aqui de páginas. Dou um Yes. E aguardo. Essa segunda opção, é importante lembrar de deixar ela sempre desativada, porque ela entra no modo de manutenção. Então ela para de fazer o processo do NitroPack, que é comprimir os HTML, CSS para deixar o site mais rápido. Ainda em relação ao NitroPack, por padrão ele exibe no site uma mensagem embaixo. Para a gente tirar essa imagem, questão visual mesmo, que não fica muito legal, a gente vem aqui em Inserter, Header. Aí o que eu costumo fazer? Acesso a algum site que a gente já tenha ele instalado, é o processo mais fácil. Basicamente todos têm. Eu vou acessar aqui o painel. Vou na mesma área, tá? Configurações, Inserter, Header and Footers. E vou copiar esse script que tenho aqui. Volto lá para o nosso site que a gente está publicando, colo e salvo. Perfeito. Então agora vamos confirmar aqui da parte de publicação o que a gente já fez. A gente já publicou, já atualizou os plugins e tema. A parte de ativar o Elementor, nesse caso ele não precisou.
Mas para verificar se ele está ativo, você sempre acessa Elementor, licença. Aqui ele está como ativo. Se ele tivesse com uma mensagem como inativo, eu iria clicar aqui e ele ia pedir os dados da nossa conta central do Elementor para poder conectar. Nesse caso já está ok, então aqui também a gente já fez. Recaptcha nos formulários. Vou acessar o site do Recaptcha, do Google. Venho aqui no V3 Admin. Vou clicar no sinal de mais para criar um novo site. Na etiqueta eu sempre coloco como o nome da empresa mesmo. A versão 2. Versão 2, aliás, desculpa. Domínio. Aceito. Vou colocar para não receber as alertas. Enviar. Então aqui ele gerou a chave do site e a chave secreta. Eu vou acessar aqui o Elementor, ferramentas, não, perdão, Elementor configurações, integrações, e aqui na área Recaptcha eu vou colar site key e chave secreta. Vou salvar. Então, o Recaptcha já está configurado no Elementor, mas a gente precisa atrelar ele aos formulários que a gente quiser. Então aqui eu vou em páginas. Nesse site, basicamente, a gente tem o Recaptcha, o formulário na página principal. Ele não tem página de contato. Então vou clicar em editar a página principal. Editar com Elementor. Vou navegar até a área que eu localizo o formulário, que é aqui. Clico nela. O Elementor ainda está carregando, então eu vou aguardar. Bom, agora que ele já carregou, eu vou clicar em adicionar item. Em type, eu vou selecionar Captcha. E aí, o Recaptcha já está aqui inserido. Vou aproveitar para confirmar se esse formulário já está sendo enviado normalmente. Vou acessar a área de e-mail. Aqui eu vou colocar o e-mail que eu tenho acesso para que eu consiga testar. Tá? Aqui eu vou deixar como contato site, é o assunto do e-mail. Aqui eu deixo como todos os campos mesmo. Aqui eu repito o e-mail que eu coloquei lá em cima. E no rep2 eu sempre deixo o campo de e-mail, que é para quando responder o e-mail, ele ir para quem preencheu aqui, que foi o usuário. Aqui, ok. Não preciso mexer. E aqui eu sempre customizo as mensagens que vão aparecer conforme o processo. Então, vou atualizar. Às vezes acontece de dar um erro na hora de salvar, você atualiza novamente.
E aí eu acesso o site no novo navegador. E agora eu vou fazer o envio de teste para ver se está recebendo normalmente. Recebi a mensagem que foi enviado com sucesso. Vou acessar aqui o e-mail e de fato veio certinho. Então o e-mail está funcionando já. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o e-mail oficial, que é para ser enviado. Aqui era só o teste, né? Então nesse caso é o criafrio@criafrio. Não esqueça de mudar aqui também. Atualizo. E o e-mail já está sendo enviado. Isso eu vou fazer para todos os formulários que tiver no site, tá? Aqui eu estou vendo que no rodapé a gente tem também um formulário de newsletter. Então já vou aproveitar e fazer o mesmo processo. Também recebi normalmente. Vou voltar. Vou alterar primeiro de produção. Atualizar. Então já tem aqui os dois e-mails funcionando normalmente. Vou voltar aqui para as tarefas de publicação. Vou dar um OK nos formulários. Aqui é aquela etapa que a gente já tinha feito da leitura. Link permanente, nome do post também já foi feito. O HTAX também. Já foi feito. Aqui a gente já tem também o e-mail. O imagem file também. Em arquivos a gente já excluiu. Permissão. O URL a gente já fez. No andamento, então. A parte do admin também já está feita. O certificado, nesse caso, eu vi que o cliente não tem na hospedagem dele. Se ele tivesse, o que a gente ia fazer? Ia aqui em configurações e aqui, ao invés de HTTP, eu ia mudar para HTTPS e salvar. Tá? Nesse caso, como o cliente ainda não tem contratado, a gente ainda vai verificar com eles, eu vou deixar essa parte. O aviso de cookies, a gente já vai fazer agora. Então, acessando a área de plugins,
Eu vou clicar em adicionar novo e vou procurar o plugin GDPR Cookie Consents. Aqui eu já estou com ele instalado, mas aí eu clico em instalar e ativar. Acessando aqui a área do plugin, eu vou fazer as configurações que eu achar necessário. Então aqui é a mensagem que vai aparecer na barra inferior. Aqui o nome do botão de aceitar, né? Já está como aceito. A cor que eu quiser colocar. Rejeitar não precisa mexer, configurações também não. Daí a mais eu coloco também o título, né, da minha página, que aqui no caso do site da Criafrio, eu criei essa página de política de privacidade com o texto que o cliente quiser, ou eu também posso pegar de algum cliente que a gente já tenha e usar como exemplo, tá? É só atualizar as configurações e aí eu vou ver que vai aparecer essa tarja que não tinha antes, que é o aviso de cookies. Então, aqui a gente fez mais uma etapa. Indo agora para o SEO, essas duas primeiras etapas aqui são uma validação da página em si mesmo, tá? Então, acessando aqui as páginas, por exemplo, a página principal, primeira etapa, eu vou dar uma olhadinha como que está aqui o plugin de SEO. Aqui é o título principal, então aqui eu vou manter como está, cria frio refrigeração, e atualmente ele está sem a meta description. O que eu vou fazer? Vou acessar aqui a home, vou copiar um texto aqui, e vou modificar ele para se encaixar nessa primeira descrição que vai ficar nos buscadores. Então essa é a descrição que eu vou deixar. Vou atualizar. Aqui em frase de foco, como é a página principal, vou deixar como cria frio. E aí vou editar com elemento e vou dar uma olhadinha se a página, por exemplo, tem H1, tem H2. É uma revisão meio trabalho de formiguinha mesmo, de verificar se esse conteúdo tá bacana, se a gente tem frases com bom destaque. Então aqui, por exemplo, aparentemente não tem um H1. Vou colocar essa primeira parte aqui, vou só mudar um pouquinho a tipografia aqui, porque como eu mudei ela deu uma mudada. E vou dar uma olhada de modo geral aqui, tá? Então essas duas etapas após eu fazer a revisão já vai estar tudo ok. E agora chegou o momento da gente fazer a configuração do Google. Eu vou acessar aqui de um outro navegador que não esteja com nenhuma conta do Google logada. E vou iniciar o processo de criação da conta. Então agora com a minha conta já cadastrada no Google Analytics, eu vou iniciar a configuração. Vou pedir para ele acessar. Vou fazer o login.
Vou marcar todas as opções, vou dar um continuar. Então aqui ele já fez a configuração. Vou conectar o Analytics também, para ter acesso aos dados. Esse processo do Google é bem automatizado, tá? Basicamente é seguir as etapas aqui que ele vai abrindo para você. Aqui já estou com toda a minha parte do Google conectada. E ele já faz toda essa validação de forma automatizada, tá? O GTmetrix a gente já usou mais no passado, mas agora com o NitroPack ele já resolve. Então aqui a gente já está com isso instalado. Essa parte do admin, do cliente, eu sempre deixo por último, tá? Aqui também tá ok, não é um site daquele host, então vou deixar a segunda etapa. Vamos dar uma olhadinha então como que ficou até então a nota do nosso site no Google, no Google PageSpeed e no site do GTmetrix, tá? Então, seguindo todo esse processo que já foi feito, ativando o plugin do Imagify, do NitroPack, quando eu acesso aqui o site do PageSpeed e peço para ele verificar, você vai ver que a gente já vai ter uma nota bem legal. O celular aqui no caso está com 83, o computador 99, são notas boas. Eu já aproveito para tirar um print disso, de ambos. E aqui no site do GTmetrix também, eu tive uma nota bem bacana. Então o site já está bem legal. Vou voltar aqui para a área de publicação, vou dar um ok, aqui ele ficou com a nota que era recomendada, né? E agora a gente vai aqui para a parte do usuário. Acessar usuários. Vou adicionar o novo, que vai ser o usuário do cliente. Por padrão, eu sempre vou deixar
ele como editor e aqui eu coloco ele como administrador. A senha, eu sempre coloco uma senha mais padrão, mais simples, mando para o cliente e depois ele edita como ele preferir. Só para ficar mais fácil esse primeiro acesso dele, tá? Clique em adicionar. Perfeito, já está aqui o usuário do cliente. Agora eu vou editar a área administrativa dele, para ela ficar de uma forma um pouco mais simples e ele não ficar confuso, tá? Então vou acessar aqui WP Admin UI, Customize. Aqui eu vou marcar como editor, que é a função desse cliente. Salvo. E aí na área Sidebar é onde eu vou configurar essa área aqui do cliente, tá? O que eu costumo fazer? Aqui na primeira, que é painel, eu tiro o atualizar, deixo só o início. Mídias eu deixo, comentários também, posts, páginas, que aí isso vai dar autonomia para o cliente criar esses conteúdos se ele precisar. Modelos não é algo necessário. Aviso de cookies também não. Em aparência também não é necessário, tá? Plugins também não. Em usuários eu vou deixar só a área de perfil, para ele conseguir visualizar as informações dele. Ferramentas nesse caso também não é necessário. Enfim, eu vou tentar deixar o usuário dele o mais simples possível, para que ele não clique ou tente fazer algo que ele não tenha capacitação para fazer, tá? Aqui eu deixei do Google, que ele vai ter acesso a todas as informações referentes ao Google. Vou salvar. E aí aqui eu já criei o usuário e já configurei ele para deixar de forma simples para o cliente. Então aqui eu também já finalizei. Aqui também a gente já tem o usuário da Weber. A gente já gerou o painel administrativo dele personalizado. E agora para fazer o manual do cliente, eu vou acessar o Drive da agência. Vou procurar algum manual que eu já tenha feito. Vou fazer download aqui do manual. Vou abrir o manual. Aliás, antes de abrir, eu vou só, para não esquecer, renomear aqui, deixar com o nome desse cliente, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Frio. Aqui eu vou colocar o endereço do painel desse cliente também. Usuário. E basicamente está pronto. Esse cliente não tem nenhuma funcionalidade diferente, nem nada assim, então o painel aqui, os próximos slides já estão com conteúdo suficiente para ele conseguir acessar. Então, aqui vou salvar a versão PDF, que é a versão que eu vou mandar para ele.
só. Só arrumei aqui que estava quebrado. E pronto, salvei em PDF. Vou mandar essa informação aqui para o cliente sobre a publicação do site dele. E aí, por último, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma revisada de forma geral no site em relação aos dados de contato, vou verificar se os links estão todos abrindo de forma correta. E aí a gente sempre faz uma verificação de todos os dados, né? Navegar com calma. Testo também sempre a versão mobile para ver se precisa fazer algum ajuste, alguma correção. E aí depois de fazer todo esse processo, vendo que está tudo ok, eu vou para a última parte aqui. Primeiro eu vou criar um backup em All-in-One exportar. Aqui eu vou fazer um backup de FTP e banco de dados, então eu vou baixar tudo que a gente tem aqui no FTP, vou acessar o banco de dados também e fazer um download. Vou acessar o nosso Google Drive. Aqui a gente ainda não tem a pasta do criar, a pasta do CriaFrio. E nela vou colocar todo o backup, né? Vou criar uma pasta de desenvolvimento. Uma pasta de manual que eu vou colocar os arquivos que a gente vai enviar para o cliente. Nessa pasta aqui de desenvolvimento, eu vou subir o primeiro backup, que foi o que a gente gerou lá do ambiente de desenvolvimento. A gente tem essa versão aqui também. E eu vou jogar também essa última versão aqui, que é a versão atualizada. Vou finalizar o download. E aí eu vou enviar para o cliente esse backup e o manual do painel administrativo para ele conseguir acessar. Na sequência, eu vou excluir os arquivos do nosso ambiente de desenvolvimento, que a gente não vai precisar mais deles. E aqui a gente finalizou o processo de publicação. Nesse projeto em específico, o único ponto que ficou aguardando é o certificado SSL, que eu vou confirmar com o cliente. No demais ficou tudo certinho e a gente já tem o site publicado. Tá bom? Um abraço.